Vamos começar. Boa noite a todos. Antes de iniciarmos, gostaria de saudar aqui os presentes, nomeadamente o Sr. Presidente da Junta, os vogais do Executivo, os deputados das diferentes bancadas da Assembleia de Freguesias de São João das Lampas, o Sr. Técnico Oficial de Contas, os funcionários da Junta aqui presentes, o público que nos assiste aqui e os que nos assistem em casa. Agradecer então a participação de todos e apelar por uma participação cívica nesta sessão. Declaro então aberta a primeira sessão extraordinária da Assembleia de Freguesias de São João das Lampas no ano de 2025. Estamos reunidos na sede da Junta de Freguesia na Avenida Central, número 16, sendo agora 9 horas da noite. Esta sessão foi convocada nos termos do artigo 12 e do artigo 14 da Lei 75 de 2013, de 12 de setembro, tendo sido devidamente publicada. Verificando então o quórum, estamos todos, vamos iniciar esta sessão com a tomada de posse do deputado Guilherme Ponce de Leão. Nos termos do artigo 3, do artigo 8 da lei número 169 de 1999, de 18 de setembro, republicada na lei número 5A de 2002, de 11 de janeiro. O senhor deputado toma posse agora como membro desta Assembleia, assinando o respectivo termo de posse. Solicito então ao deputado, por favor, para se dirigir aqui ao púlpito, assim que possível, para assinar o termo de posse. Declaro assim, então, empossado o deputado Guilherme Joaquim Coimbra Ponce de Leão, que possa integrar plenamente esta Assembleia de Freguesia, com todos os direitos e os deveres inerentes ao seu cargo. Seja bem-vindo e votos de um bom trabalho. Passamos então agora à leitura de ordem de trabalhos, conforme consta na convocatória. O período de ordem do dia, com o primeiro ponto, apreciação e votação do orçamento para os meses de novembro e dezembro de 2025, nos termos do artigo 11A da Lei 66 de 2025, de 7 de novembro. Convido o Sr. Presidente da Junta, ou algum elemento do Executivo, por favor, a apresentar o documento. Ora, muito boa noite. Antes de mais, também quero cumprimentar o público. Já vimos que temos uma casa pequena para tanta gente. Também acompanhar o público que nos acompanha via Facebook. Cumprimentar também o Presidente da Assembleia, os seus deputados da Assembleia, cumprimentar os vogais do Executivo, funcionários. Muito obrigado a todos. Tenho aqui uma introduçãozinha que resolvi fazer sobre este orçamento para novembro e dezembro de 2025. Na sequência do processo de desagregação das freguesias e extinção dos instrumentos de gestão provisionais correspondentes à União, foi necessário criar um orçamento para o período restante do ano 2025, conforme preceitua o artigo 11A da Lei 66 de 2025, de 7 de novembro. Assim, cumpridos os critérios para a divisão dos recursos aprovados pela Comissão de Extinção, 66,66% para São João das Lampas e 33,33% para a Aterrugem, este novo orçamento prevê a rúbrica própria para a arrecadação de verba a transferir do orçamento da freguesia extinta no valor de 62.111,31 €. De referir também que nos foi comunicado que os contratos interadministrativos existentes entre a União e a Câmara Municipal de Sintra ficaram extintos, pelo que as correspondentes receitas ainda não arrecadadas à data da extinção poderiam não ser transferidas. Porém, e após conversação com o novo Executivo Camarário, foi revista a listagem dos montantes em falta para garantir o normal funcionamento da Junta de Freguesia e o cumprimento das tarefas acordadas. Tal listagem, esta conta feita por nós, prefaz 130 mil €, daí que se tenha mantido em aberto as rúbricas correspondentes a transferências da Câmara, mas colocando numa única rúbrica outras transferências, o montante que esperamos que nos seja transferido. Especificamente, em relação às despesas, o critério utilizado para as dotações das rúbricas foi através do apuramento de duodécimos do orçamento da União das Freguesias para o ano 2025, sendo que não ficou esquecido que alguns valores fossem ajustados às necessidades previstas para o resto do ano.
como, por exemplo, obras de adaptação do estaleiro, Casa dos Palcos, no sentido de dar condições aos nossos colaboradores, contratação da assistente social, DPO, técnica de RGPD, jurista, contabilista, entre outros. Ação social, onde pretendemos manter um modelo anterior quanto aos cabazes e ao banco alimentar. Softwares informáticos adaptados à atual realidade. Contamos, pois, com a colaboração da Assembleia de Freguesia na aprovação do presente orçamento, ficando, obviamente, disponíveis para esclarecimentos julgados necessários. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passamos então para a discussão deste ponto, por favor. Algum dos elementos da Assembleia quer fazer alguma questão? Ana, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Sra. Presidente. E em si cumprimento a mesa. Boa noite ao Executivo, Sr. Presidente, Srs. Vogais, caros colegas da Assembleia, ao público presente, que vejo que é efetivamente uma casa cheia. E pelo que, enfim, tomamos agora conhecimento, estará a ser transmitido via Facebook. É isso? Pronto. É porque, como esta é a primeira Assembleia após a tomada de posse, e há, de facto, informações, embora não esteja na ordem de trabalhos, mas acho que há informações que poderiam ter vindo a conhecimento dos membros da Assembleia e não vieram, embora não faça parte da ordem de trabalhos. Eu aproveito para perguntar, porque, nomeadamente, a apresentação dos vogais do Executivo, que nós não sabemos em concreto, por exemplo, quem é o tesoureiro, as respectivas funções, e, portanto, tratando-se da apresentação do orçamento, queremos que era importante saber quais são as funções do Executivo. E relativamente à transmissão via Facebook, nada a opor, obviamente, portanto, significa que ainda não há página, não é? Porque nós temos visto que a página da União de Freguesias ainda se mantém ativa. Portanto, também era uma questão, porque perguntaram-nos, em concreto, se esta Assembleia hoje ia ser transmitida e como, e não tínhamos resposta para dar, mas agora chegamos aqui e constatamos que efetivamente está a ser transmitida via Facebook. Ainda Ana, estava no edital, o edital estava com essa informação. Estava com essa informação, mas depois as pessoas vão à página e veem que ainda está lá à frente. Não era explícito, não é? Pronto, não era explícito. Isto é só uma pequena introdução ou à parte. Relativamente ao orçamento, tal como dissemos na tomada de posse e reafirmamos, seremos sempre, ou estaremos sempre, colaborantes, e porque o que interessa, efetivamente, é o bem da freguesia, o progresso da freguesia, e o sucesso do Executivo será, naturalmente, o sucesso da nossa freguesia. E como como o Executivo reafirma no documento que traz à Assembleia para aprovar, e, portanto, nas suas considerações finais, que reafirma também o compromisso com uma gestão pública, rigorosa, eficiente e transparente, ora, é precisamente em abono de todos estes princípios, que eu creio que são transversais a todos nós, que iremos fazer aqui algumas questões e algumas correções. E permitam-me, mas também verificamos que o documento está assinado apenas por 4 dos vogais, portanto, há um que já não terá estado presente na reunião de aprovação deste orçamento, mas há aqui umas questões de pormenor, mas que não são pormenor, porque este documento é um documento público e que irá para as entidades competentes. E seja este orçamento é referente a 56 dias, mas atendendo ao copy-paste que fizeram certamente dos orçamentos anteriores, referem-se aqui como um orçamento anual, e não é um orçamento anual. É o orçamento para 56 dias, mais em concreto, portanto, desde o dia 6 de novembro a 31 de dezembro de 2025. Mas, e agora, feitas estas observações, que seria bom o Executivo ter em conta para esse rigor ser efetivamente rigor, relativamente às receitas, a explicação que consta do documento e que agora, enfim, acabou por ser lida pelo Sr. Presidente, que não é mais do que está aqui no documento, suscitam-nos dúvidas quanto às reais receitas
deste orçamento para 56 dias. Desde logo, classificam em 4 pontos essenciais as receitas do orçamento, sendo 6.278,59 receitas de transferência correntes provenientes do Orçamento de Estado, nomeadamente a remuneração dos eleitos locais. A nossa questão é, esta transferência não está incluída no saldo de gerência apurado com a extinção, isto porque, se provém do Orçamento do Estado para a remuneração dos eleitos locais, o pressuposto é que esta transferência era feita mensalmente para a União de Freguesias. Ora, extinguindo-se a União de Freguesias, esta transferência, pergunto eu, não pode ser feita mensalmente como era feita para a União de Freguesias, não é? E como é que se chega a este valor, como e a que título é que é feita, uma vez que a União de Freguesias se extinguiu? Se é agora para a freguesia, tem que haver a verificação de, enfim, de alguns pressupostos para que esta transferência seja feita. Relativamente à transferência de 130 mil euros, que o Sr. Presidente reafirmou agora que tem a ver com negociações decorrentes com o novo Executivo Camarário, confessamos que a explicação não nos esclareceu nada, antes pelo contrário, suscitou-nos até mais dúvidas ainda do que aquelas que tínhamos. Porque, como bem sabemos, todas as transferências efetuadas pela Câmara Municipal para as juntas de freguesia decorrem ou têm que observar determinados pressupostos. O primeiro pressuposto é ser aprovada em sessão de Câmara, depois ser submetida à Assembleia Municipal e só após essa aprovação é que a verba pode ser transferida para a Junta de Freguesia e sempre para alocar ao fim específico com que foi determinado pelo Executivo Camarário e aprovado em sessão de Câmara, em Assembleia Municipal. Portanto, considerar estes 130 mil euros como receita para um orçamento e, consequentemente, com base nesta receita, prever-se aqui despesas, quando não se sabe a que título e para alocar aonde é que esta verba vai ser transferida, salvo melhor opinião, suscita-nos aqui tantas dúvidas que até poderemos estar perante uma irregularidade na aplicação da verba. E nós, ao dizermos isto, estamos a ser o mais transparente e cooperantes possíveis. Porquê? Porque se houver uma auditoria, nós não queremos ser corresponsáveis em aplicações de verbas que não tenham sido alocadas aos fins a que se destinavam inicialmente. E a explicação que foi dada, repito, não nos esclarece a que título é que estas verbas são transferidas e para que fim. Pronto. Quanto à outra verba de receita que consideram receitas próprias. Dizem que as receitas próprias do EMI, os mercados, feiras, etc., etc., prefazem o valor de 14.363,10 €. Ora, se nós formos ao orçamento da receita e somarmos estes itens que prefazem estas receitas próprias, não somamos 14.363,10 €, mas sim 10.647 €. O que nos causa alguma dúvida também. Depois o outro item, esse aí está obviamente certo, que é o saldo transferido pela União de Freguesias para a freguesia de São João das Lampas, que são os 62.111,31. Por outro lado, se nós somarmos estas 4 receitas, digamos assim, que vêm aqui elencadas no preâmbulo do orçamento, somam 212.753. E o orçamento da receita, na página 10, se somarmos todos estes itens, somam 213.032 cêntimos. Portanto, há aqui uma diferença entre o valor que o Executivo considera como receita no seu preâmbulo e consta
na página 10, no total do orçamento da Receita. Mas, no essencial e para já, gostaríamos que fosse efetivamente esclarecido esta questão da receita dos 6.268 e dos 130.000, de onde vêm em concreto e para que fim, bem como a diferença nas receitas próprias, que são cerca de 3.900 euros, mais ou menos. Obrigada. Muito obrigada. Penso que já o Sr. Presidente quer esclarecer. Exato. Ora bem, nós andamos em conversas com a Câmara Municipal de Sintra, porque nem eles sabem muito bem como é que são as contas que nos haviam de apresentar. E quando nós apresentamos essas contas, eles pediram só uma estimativa. De qualquer das maneiras, eu posso explicar estes valores. Ora bem, através da Lei 50/2018, nós tínhamos aqui as competências transferidas, não é? E a Câmara não nos pagou os trimestres. Não nos pagou o trimestre porque não pagou o mês de outubro. Okay? Portanto, a União de Freguesias ainda tinha para receber cerca de 17.500 euros. Depois, quando recebêssemos estes valores de 17.500 euros, havia de ser feita a divisão em conformidade com o critério da Comissão de Extinção. Portanto, São João teria a receber 11.600 e a Terrugem 5.800. Calculando os 2 meses que ainda falta de novembro e dezembro para esta delegação de competências, ainda teríamos que receber, em conformidade com as áreas, com as pequenas reparações em escolas e logradores, teríamos ainda para receber 28.100 euros. Eu estou a dizer números mais ou menos por alto, depois eu já chego aqui ao valor final. Entretanto, através dos protocolos, a União de Freguesias, também relativamente ao mês de outubro, que não recebeu, teria para receber ainda cerca de 18.020 euros. Também, depois dividido por cada uma das freguesias, daria 12.000 para São João e 6.000 para a Terrugem. Relativamente aos 2 meses, também a Junta de Freguesia de São João teria ainda para receber cerca de 61.000 euros para estes 2 meses. Isto estou-me a referir aos protocolos. Um segundo que eu digo todos. Apoio financeiro à freguesia. Estou aqui já a incluir recenseamento eleitoral, porque não foi pago o recenseamento eleitoral ainda das eleições autárquicas. Gestão e conservação de espaços de jogo e recreio. Gestão e conservação e manutenção de recintos desportivos descobertos. Depois aqui estes já tinham sido recebidos na totalidade. E o protocolo de vias, conservação de valetas e caminhos e calçadas, cerca de 17.000, dava os tais 61.000. Este resumo daria 113.748. Ok? Estamos aqui um bocadinho longe dos 130 que eu sugeri. Eu sabia, por antecipação, que eles iriam enviar-nos para nós 10.000 euros para a iluminação de Natal. Ficaríamos com 123.000. Pedi também um apoio para fazer obras de iniciação das instalações dali da Casa dos Palcos. Fazia os 130.000 que nós sugerimos. Isto tudo antes de eles aprovarem, de analisarem e de enviarem para nós, que enviaram só, foi aprovado ontem em reunião de executivo, uns valores que não têm nada a ver com estes que nós apresentamos. Vamos ter, não estamos a concordar com estes valores e vamos, na próxima reunião que vamos ter na sexta-feira com a Câmara Municipal de Sintra, voltar a falar sobre estes valores. Ok? Isto é a explicação sobre os 130. Sobre aqui os 6.278, eu pedi a favor ao nosso técnico Nuno Rocha se podia esclarecer sobre este valor. E já agora, desculpe, também, Nuno, aproveito também para se podia esclarecer a parte das receitas próprias, dos 14.000. Está bem? Obrigado. Bem, boa noite a todos. E desejar, antes de mais, se me permite, um excelente mandato a todos os vogais do Executivo e da Assembleia. Relativamente aqui às 2 questões em concreto apresentadas pela Sra. Vogal Carioca, a verba dos eleitos na Tegal, ela era prevista para
a extinta União até outubro, algo que não se verificou, aliás, entrou, e agora há 10 minutos antes de começarmos estávamos a ver essa verba que entrou um dia após a extinção da União, ou seja, no dia 6 de novembro, verba essa que vai ser dividida pelas duas freguesias novas, na parte correspondente as percentagens aprovadas pela Comissão de Extinção, e, entretanto, ambas as freguesias, e falando aqui desta em particular, já foi efetuada a nova caracterização também na DEGAL, indicando qual o vogal, ou o presidente, ou o regime adotado, para que seja também transferido a verba correspondente até final do ano de 2025. Irá ser depois, como óbvio, em 2026, fruto do novo Orçamento de Estado, também ser feita a nova caracterização. Portanto, isto é o valor estimado, o valor que faltava receber, mais o valor que irá então entrar pelas receitas de novembro e dezembro até final do ano. É o valor total, sim. Não, parte que faltava receber, mais o que iremos receber em novembro e dezembro, referente a São João das Lampas só. Porque há uma parte que foi recebida no dia 6 de novembro, que é referente ainda à União, okay? Que irá ser repartido pelas duas entidades. É verdade, entrou essa receita. 2.000 e poucos euros. 2.400 e pouco. Portanto, e mais o valor que foi calculado para ser transferido, neste caso, pelo valor do tempo inteiro, que é devido a esta União, no fundo é o valor que pode ser pago pela DEGAL, através da lei, até ao final do ano. E os cálculos foram calculados, portanto, agora não sei de cor os valores mensalmente, mas foram os valores calculados. Relativamente às receitas próprias, o valor que supostamente é diferente, ou seja, o somatório das respectivas rúbricas no orçamento, versus ao que aparece no preâmbulo. Eu estive a fazer aqui um somatório também para ter a certeza, e parece-me que está tudo correto. O valor que é apresentado no preâmbulo são 14.363,10 cêntimos, que faz rigorosamente as parcelas somadas. Se o Sr. Presidente me permitir, eu posso rapidamente também indicar. Pegando no início de um orçamento da receita, temos logo a 15 reposições abatidas com 10,1 cêntimos, 10,10, aliás. Depois no capítulo 01, que é do IMI, são os valores todos. É uma questão de apresentação que é muito... Como assim? São os valores que relevam para cálculo das receitas próprias. Na verdade, são todos os valores, todos os capítulos, os agrupamentos do orçamento da receita, à exceção do 06, que são transferências correntes, que têm do Estado e da Câmara, essas não entram, mais, neste caso, a 16, que traz o valor transitado da extinta União, e no 10 penso que não temos nada, portanto, são efetivamente os únicos valores que não relevam. Todos os outros relevam para cálculo das receitas próprias, que faz exatamente os 14.363,10. Ou seja, o capítulo 01 IMI, 04 as taxas, o 05 os rendimentos de propriedade, que tem um valor muito residual, foi só para abrir a rúbrica com 10 euros. Depois o 07 são a venda de bens e prestação de serviços, 888 euros. A venda de bens e prestação de serviços, 888 euros no 07. Portanto, vou falar só do primeiro nível agrupador. Depois o 08, outras receitas correntes, são 10 euros. E o 09, que são a venda de bens de investimento, essencialmente são a venda de covais e sepulturas, que nós consideramos alguma parte de investimento, ou receitas de capital, que são 2.798 euros. E aí prefaz os tais 14.363,10. Aliás, esta é a forma que nós normalmente, aliás, já era assim na União, quando apresentamos o orçamento inicial, costuma haver até uma grelha com o cálculo das receitas próprias, tem um peso, realmente é muito curto. Está o valor todo. Não, é que não está... Mas o valor está... Mas não tem os detalhes. Não, pois não, isso não tem. Isso não tem. Sendo zero. Aquilo é um indicador, só para termos uma certeza. Depois não entramos ali num detalhe técnico, senão depois... Pronto. Depois, mais um pormenor, se me é permitido, eu acho que, não sei se percebi bem, o valor da receita não era igual ao valor da despesa, em termos do valor total do orçamento, que estava a referir que não eram os 213.032, mas está igual na receita e na despesa. A despesa está, mas no preâmbulo. Está. Não, no preâmbulo está correto quando nós citamos o valor global do orçamento. Os valores parcelares é que nós limitamos a justificar o que é para nós relevante. Não indicamos todas as parcelas do orçamento. Relevamos para nós o peso das receitas próprias, o valor dos 130 mil euros proveniente da Câmara,
mas depois não indicámos outros valores que para nós não são... Portanto, colocámos alguns indicadores e não propriamente o somatório de todos os capítulos. Não? Isso não o fizemos também. Mas sim, percebo que possa induzir em erro, mas estava com medo que os totais não estivessem corretos, mas estão. Muito obrigada. Muito obrigada. Sr. Presidente, quer esclarecer algo? É só para responder também à sua deputada que eu sou o Presidente, como sabem, e os pelouros que me foram atribuídos são a Administração Geral, Planeamento Estratégico, Gestão Operacional e de Frota, Proteção Civil, Relações Externas, Mercados e Feiras, Mobilidade e Trânsito, Higiene Urbana, Montes e Verdes, Obras, Espaço Público e Parque Escolar, Associações, Coletividades e Comissões de Festas, partilhado. O Secretário é o Sr. Fernando Andrade, com os pelouros de Secretário, Serviços Administrativos, Contratação, Cemitério e Toponímia. A Tesoureira é a Sandra Neves, a Tesoureira, Gestão Financeira, Gestão de Projetos, Património Imóvel, Acessibilidades e Passeios, Equipamentos Desportivos, Lazer e Parques Infantis, Ambiente e Bem-Estar Animal. Temos depois o vogal António Freitas, que é o meu substituto legal, com os pelouros Comunicação e Imagem, Cultura, Juventude e Desporto, Festas e Eventos, Associações, Coletividades e Comissões de Festas, partilhado, Orçamento Participativo partilhado e Protocolo. Temos depois a Ana Neves Lino, vogal, com os pelouros Recursos Humanos, Ação Social, Educação e Saúde, Terceira Idade, Envelhecimento Ativo, Empreendedorismo e Economia Local, Modernização Administrativa, Proteção de Dados e Assuntos Jurídicos e o Orçamento Participativo também partilhado. E enquanto não temos o nosso site a funcionar, porque também não podíamos estar a fazer despesa, vamos ter a página do Facebook, que não se paga, e vamos ter a nossa página por enquanto. E já foi publicado lá na página do Facebook. Muito obrigada. Mais alguém quer? Ana, por favor. Sr. Presidente, eu ouvi novamente a sua explicação relativamente aos 130 mil euros, mas confesso que não me esclarece, porque refere que não foram recebidos, a União não recebeu dos protocolos. Ora, vamos lá ver, tem que se elencar relativamente a cada protocolo qual é que foi o valor que não foi recebido, fazer-se o cálculo em função dos 2/3, 1/3 que foi aprovado pela Comissão de Extinção, e isso tem que ser refletido no orçamento da Receita para depois sabermos se o valor está ou não a ser alocado à despesa respectiva, porque nós assim efetivamente não sabemos. Não é? Isto não é, desculpe uma expressão, não é transparente, não sabemos e, como diz, não sabem se vão receber. O que ontem foi, e relativamente ao que foi ontem aprovado em sessão de Câmara, creio que estava lá, portanto saberá até melhor do que eu. O que foi aprovado foi, para este ano, um apoio às freguesias no valor de 10 mil euros para a iluminação de Natal e um valor de 2.516.000 para todas as freguesias, mas a inscrever para o orçamento de 2026. Sim, eu tenho, ao Sr. Presidente, a inscrever para o orçamento de 2026. E nós estamos aqui a discutir o orçamento para outubro e novembro de 2025, e são duas coisas diferentes. Se me diz que faltam receber os protocolos da União, nós precisamos de saber em concreto qual o valor que falta e relativamente a que protocolo. Quanto ao que foi aprovado ontem em sessão de Câmara, é para 2026, para inscrever, eu tenho aqui a ordem de trabalhos da sessão de Câmara, poderei ler. Acompanhei. Pronto. Portanto, e para além do mais, nós não podemos fazer um orçamento com base numa receita que não sabemos se vem ou não. E olhando depois para o orçamento da despesa, mas já lá iremos, nós não vimos aqui refletido nos protocolos o dinheiro que referiu, que eventualmente será esse que está em falta. Portanto, sem esta clarificação, vamos ser muito claros, nós não podemos aprovar um orçamento com uma receita que não sabemos se vem ou se não vem. Então, é assim, se esteve a acompanhar a Assembleia, a reunião de Câmara Municipal, viu que houve a introdução de mais um ponto no final. E esse ponto é esse ponto que eu estou-me a referir, em que foi aprovado, para a nossa freguesia, cerca de 92 mil euros, que há de ser aprovado, há de ser deliberado ainda na Assembleia Municipal.
para a nossa freguesia, cerca de 92 mil euros. No último ponto, não estou-me a referir a um ponto que estava na ordem do dia. Portanto, relativamente a esse, eles resolveram que nós iríamos receber cerca de 92 mil euros. E é aqui que nós temos divergência entre aquilo que nós apresentamos e aquilo que eles apresentaram. Hoje ainda mandamos um mail a pedir explicações sobre esses valores e que não chegou. Portanto, nós temos reunião marcada na próxima sexta-feira para esclarecer esses valores. E já enviamos estes valores que eu digo que está em falta e posso explicar ao cêntimo. Então, da Lei 50 de 2018, espaços verdes, o valor que está por receber, referente ao mês de outubro, são 15.707,19. Pequenas reparações EB-JI, o valor de 1.380,08. 1.380 euros,08. Logradores EB-JI está por receber 407,76. Isto, o valor referente à União das Freguesias, que dá um total de 17.495,02. Quando esse valor chegar a uma das freguesias, fazendo aqui a divisão em conformidade com a Comissão de Extinção, com os 66,6% e a Terrugem 33,33%, daria a freguesia da Terrugem 5.832,84 cêntimos e a freguesia de São João das Lampas 11.662,18. Relativamente aos protocolos da Câmara Municipal de Sintra, temos a receber gestão, conservação e manutenção de espaços de jogo e recreio, o valor de 4.843,34. Gestão, conservação e manutenção de recintos desportivos descobertos, temos a receber 400 euros. Protocolo de vias, conservação de valetas, caminhos e calçadas, 12.777,85 euros. Estes valores dariam um total de 18.021 euros e 19 cêntimos. Aplicando a divisão em conformidade com a Comissão de Extinção, daria freguesia da Terrugem 6.008 euros e 26 cêntimos, freguesia de São João das Lampas 12.012 euros e 93 cêntimos. Ok? E é tudo. Sobre aquilo que falta para se receber ainda da União das Freguesias. Não, 130. Para os 130 é assim, estamos a contabilizar com novembro e dezembro. Eu estava-me a referir só ao mês de outubro, até o mês de outubro, até enquanto era a União das Freguesias. A partir do momento que estamos em Junta de Freguesias São João das Lampas, fizemos algumas... Eu sei que já não há nenhum protocolo, pronto. Mas foi isso. Eles até fazem referência nesse ponto da ordem da reunião de Câmara, e eles só fazem referência a estes 2 meses. Só fazem referência aos 2 meses, aquilo que falta receber, ou seja, não estão a contabilizar com o que está para trás. A soma daquilo que nós estamos a entender que são estes 2 meses, com mais o que está para trás, dá um total de 113.748,02 cêntimos. Juntando os 10 mil euros que já nos tinham informado que iria ser para a eliminação de Natal, apresentamos 123.748,02 cêntimos. Para fazer, com mais os 7 mil euros restantes, para fazermos algumas obras no estalão, na Casa dos Palcos. Por isso nós apresentamos este valor, porque eles pediram-nos para nós apresentarmos as contas. Aquilo que nós achávamos que nos deveriam e que considerávamos que era suficiente para fazermos essas obras. Portanto, é aquilo que eu tenho já para vos dizer. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais alguma bancada? Ana. Continuando. Sr. Presidente, pronto, eu ouço atentamente as suas explicações e é assim, cada explicação que dá, eu ainda fico com mais dúvidas, porque então com esses valores
deveria vir aqui discriminado no orçamento da receita, relativamente a cada um desses protocolos, o valor expectável ainda a receber e não em bolo, porque cria de facto uma grande confusão e, enfim, não é má vontade, mas as explicações não me esclarecem. Agora, relativamente ao orçamento da receita, tem aqui uma rúbrica aberta de acordo de execução para reparação e manutenção de estabelecimentos de educação segundo e terceiro ciclo do ensino básico. E depois tem a correspondente verba, digamos assim, na despesa de 3.500 euros. Acordo de execução para reparação e manutenção de estabelecimento de educação de segundo e terceiro ciclo do ensino básico. A pergunta que nós fazemos é: onde é que é esta escola do segundo ciclo e terceiro? Do segundo e terceiro ciclo? Onde é que é? Já terminou, Ana. Não, é uma pergunta. Senhor... É na Terrugem. Pronto. Ok, então eu pergunto. Se não estamos a ver isto mal, São João das Lampas não tem agora, não é? Porque tinha na União de Freguesias, o Altos Moinhos, mas que agora está na área da Terrugem. E a questão é: vai ser celebrado algum protocolo entre a Junta de Freguesia de São João das Lampas e a Junta de Freguesia da Terrugem? Mas já tem a rúbrica da despesa e não tem ainda verba no orçamento da receita? Isto é uma questão. Depois, temos outra questão relativamente às rúbricas das despesas, ao orçamento das despesas, que é... falou há pouco que vão continuar a dar acabados de Natal, ou querem continuar a apoiar as famílias carenciadas, o que nós achamos lindamente, e de facto a Junta deve exercer a ação social de forma plena e não delegar ou limitando-se a atribuir apoios financeiros a instituições. Mas a questão é: tem aqui uma rúbrica de 9.500 euros de despesa, apoio a família a carenciados. A pergunta é: como é que a Junta vai prestar este auxílio? Como é que vai fazer a seleção ou o apuramento das famílias carenciadas, sendo que, tanto quanto sabemos, não existem ainda nos quadros da atual Junta de Freguesia de São João das Lampas nenhuma assistente social, nem nenhum técnico superior, ou, enfim, que possa fazer o apuramento, a seleção. Na Terrugem? Não, António, por favor. Que tenha conhecimento, a Junta não faz. Fazem instituições e PSS da freguesia, que não é a mesma coisa. Se é uma opção do Executivo, isso aí pode ser uma opção. Prestar apoio às IPSS para fazerem esse trabalho e demitir-se dessa função é uma opção. Mas então, que digam abertamente que o apoio social que a Junta pretende prestar à população é atribuir verbas a terceiros para o exercerem e deixar a Junta de fazer ou não fazer de todo esse apoio. Portanto, pelo que eu depreendo das palavras do Sr. Vogal, estes 9.500 euros são para entregar uma IPSS para fazer esse... Pronto, porque como disse que já se fazia... Pronto. Depois, relativamente a eventos de iniciativa da Junta, tem aqui um custo, uma despesa de 4.300 euros. Até ao final do ano, pergunta-se quais são os eventos de iniciativa da Junta que se pretende fazer. E, basicamente, é isto, mas a primeira dúvida é, de facto, relacionada com o estabelecimento de educação do segundo e terceiro ciclo. Obrigada. Sr. Presidente, quer responder? Ora bem, relativamente à escola, não conta só também a área geográfica, também conta a área de intervenção. Okay? A escola é frequentada por muitos alunos da nossa freguesia.
Ok? Pronto. E se podemos fazer ou não uma parceria com a Junta de Freguesia de Torrugem? Podemos até fazer. Mas aqui deixamos este valor porque não sabemos ainda o que é que a Câmara vai nos delegar, se vamos ou não participar nestas reparações da escola. Relativamente aos eventos de iniciativa da Junta, sim, estamos a pensar fazer um lanche, não é um almoço, nem um jantar, mas um lanche de Natal com os nossos idosos. Relativamente às famílias carenciadas, nós temos os dados das pessoas das famílias carenciadas estão com a assistente social da Torrugem, ok? E existe aqui um acordo também com a Câmara para que, enquanto nós não temos uma assistente social, que é o nosso objetivo ter após a aprovação deste orçamento, ainda contamos ter ainda no mês de dezembro, vamos continuar a apoiar as famílias, que são cerca de 30 famílias, cerca de 30 famílias, certo? Cerca de 30 famílias. Portanto, vamos continuar, e já estavam sinalizadas, vamos continuar a apoiar. Portanto, e queremos reforçar um bocadinho também esse nosso cabaz. Acho que respondi às questões. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais alguma questão, Ana? Vamos passar para outra bancada, então. Por favor, alguém quer? Sr. José, por favor. Sr. Presidente da Assembleia, parabéns pelo cargo que está mais empenhado estes 4 anos. Pode contar com a bancada do PSD para o bom funcionamento deste órgão, que tão importante é para a nossa freguesia. Sr. Presidente da Junta, seus legais da Junta, meus amigos, meus companheiros deputados da Assembleia, caros funcionários, Sr. Nuno, meus caros cidadãos presentes e que nos acompanham pela WhatsApp. Venho aqui hoje transmitir-vos que a bancada do PSD deseja, antes de mais, expressar o seu agradecimento ao Executivo da Junta de Freguesia pelo trabalho que tem vindo a desenvolver desde o início do mandato. É do conhecimento de todos que a nossa freguesia atravessou recentemente um processo exigente de desagregação, o que implicou reestruturação administrativa, reorganização interna, reequilíbrios financeiros e adaptações rápidas para garantir que a população continuasse a ser servida com dignidade e continuidade. Neste quadro desafiante, o Executivo conseguiu manter os serviços essenciais a funcionar, o que é digno de registro. Queremos igualmente destacar a eficiência demonstrada na elaboração do orçamento transitório para os meses de novembro e dezembro, um exercício particularmente exigente devido à pressão temporal própria do início do mandato e às implicações da desagregação. O documento apresentado revela rigor, realismo e sentido de responsabilidade. Contudo, importa salientar um ponto que consideramos relevante. Verifica-se no orçamento apresentado uma preocupação clara em manter o apoio social, mesmo sabendo que neste momento a Junta não dispõe de assistente social. Ainda assim, a verba inscrita demonstra sensibilidade para com esta área, o que valorizamos. É precisamente por essa atenção que aproveitamos para dirigir ao Executivo uma questão legítima e construtiva. Existe já algum plano definido para assegurar a quantidade do apoio às famílias de São João das Lampas que se encontram sinalizadas? E que mecanismo está previsto para apoiar o centro paroquial, especialmente tendo em conta que esta instituição mantém uma valência fundamental, o Banco Alimentar, cuja importância aumenta nesta época natalícia? A bancada do PSD considera essencial que estas respostas sociais se mantenham priorizadas não apenas no orçamento, mas também em ações concretas e coordenadas com as instituições locais. Reforçamos, como sempre, que o PSD continuará a desempenhar o seu papel fiscalizador, mas jamais deixará de reconhecer o trabalho que é bem feito e que serve a população, as associações, coletividades, comissões de festas, instituições religiosas, bombeiros que dão apoio à nossa freguesia,
e assim o nosso, e com seriedade e proximidade. O nosso compromisso é com a freguesia, com a transparência e com o bem-estar das nossas famílias. Muito obrigado. Muito obrigada. Presidente. Sim, eu julgo que já respondi anteriormente a essa questão, mas queremos manter realmente o apoio às famílias carenciadas. Também posso referir que já tivemos reunião com o Centro Paroquial sobre o Banco Alimentar e, após este orçamento aprovado, queremos fazer o apoio que até já era feito pela União de Freguesias. Queremos fazer também ao Centro Paroquial de São João, não ao Centro Paroquial, ao Banco Alimentar, que é gerido pela fábrica da Igreja, para continuar esse tipo de apoio. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais algo? Sr. Presidente. Sr. Fernando. Ora, muito boa noite a todos. E eu pedi a palavra precisamente para me pronunciar um bocadinho ainda sobre o orçamento. Não é para esclarecer nada, mas é mais para fazer um lembrete. É que isto a propósito dos 130 mil euros. Desde que a Comissão de Extinção deliberou o formato com que iria ser feita a divisão dos bens, que a Junta, ainda no anterior executivo do Ponce Leão, não se cansou de insistir junto da Câmara para que fosse feito, para que todas as verbas que tivessem por transferir, que fossem feitas atempadamente. Se isso tivesse acontecido, o orçamento não precisava de apresentar uma verba por atacado de 130 mil euros, que corresponde mais ou menos ao apanhado que foi feito pelas verbas que estavam em falta. Sabemos que não é um orçamento perfeito, mas no essencial precisávamos de ter um orçamento para começar a trabalhar. Se tivéssemos mais elementos mais cedo, o orçamento de certeza que seria mais pormenorizado e mais ao detalhe conforme está a ser dito. Era essencialmente isto que eu gostava de dizer. Muito obrigado, Sr. Fernando. Natália, por favor, sim. Da bancada da IEL. Boa noite a todos. Como referi, esta é a minha primeira Assembleia. Não preparei nenhum discurso, mas achei necessário, depois de ter estado a assistir, dar também o meu contributo ou o meu parecer. Eu acredito que este Executivo irá ter em consideração os aspectos que a doutora Ana Carioca questionou, com toda a certeza irá refletir no próximo orçamento, esse sim, extremamente importante. Acredito, e assim como o Sr. Fernando referiu, a importância deste orçamento, que apesar de tudo, sendo para os 2 meses, é extremamente importante para começarem a trabalhar, e compreendo que não haja tanto detalhe, e como o Sr. Fernando teve o cuidado agora de explicar, e sabendo que esta situação é transversal a tantas outras freguesias, estou certa que haverá vencimentos em atraso e será urgente resolver esta questão do orçamento. Relativamente à parte social, como o Sr. Augusto falou, é uma situação bastante importante. E apesar de tudo dela não estar especificada, acredito que será usada com critério e que, independentemente de haver ou não uma assistente social, que é muitas vezes uma questão burocrática, existem muitas formas que estão identificadas através das instituições e da proximidade com as mesmas, de identificar essas mesmas pessoas carenciadas e, apesar de tudo, é urgente nesta fase dar esse apoio
e, portanto, apesar das considerações que são todas elas importantes a ver no próximo orçamento, acho que este esforço para tentar solucionar o mais rapidamente possível e começarem a trabalhar tem da nossa parte e da nossa bancada qualquer compreensão, a total compreensão para que, havendo alguma situação a melhorar, que acredito que o seja feito, é um esforço que realmente acho que é necessário ser feito e portanto, para mim está tudo, para a nossa bancada estará neste momento tudo bem, está bem? É só isso. Obrigada. Muito obrigada. Mais alguém quer intervir? Obrigada, Paulo. Pode, por favor. Boa noite a todos. Também é a minha primeira Assembleia, espero não me estar a espalhar ao comprido, mas há aqui uma situação, a bancada do Chega vinha com o intuito de aprovar o orçamento, porque este orçamento, no fundo, é uma continuidade do orçamento que estava em vigor e que foi amplamente visto e votado por pessoas aqui presentes. Acima de tudo, o que nos interessa é o Estado dos Fregueses e, como tal, iríamos dizer que sim. No entanto, há aqui uma dúvida que nos assola, que é a possibilidade de uma ilegalidade. Ou seja, se os protocolos não estão aprovados em reunião de Câmara ainda, quem é que garante que o dinheiro vem ou não? Portanto, vamos partir do princípio que sim, que virá. Nada está em causa, mas não há um sim. O que nos estão a pedir aqui é um cheque em branco. Como tal, em princípio, a bancada do Chega vai votar contra o orçamento. Portanto, se quiserem prolongar, não sei se é possível ou se não, mas acho que primeiro deveria estar efetivado tudo mais e então sim fazemos uma reunião para discutir os protocolos. É tudo. Boa noite. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Presidente quer esclarecer ou adicionar alguma informação? Vamos passar em... Sr. Fernando? Era só para dizer, para lembrar que o orçamento é uma previsão. Não tem que haver certezas de nada. Se houver... Se as receitas não se concretizarem, a despesa também não pode ser feita. E se já tivéssemos a certeza que ia haver receita, não estávamos a fazer um orçamento, estaríamos a fazer um relatório. Portanto, a previsão tem destas coisas. É o que eu acho. Ana, por favor. Entretanto, passamos para a votação. Ora, permitam-me, enfim, o informalismo, mas isto não é de achismos, não é? Isto é um documento sério e nem sequer... E fiquem cientes de uma coisa, não é má vontade, não é implicância, não é nada, mas é puro realismo, pragmatismo e rigor, como escrevem no vosso orçamento. Tem que ser rigoroso, transparente. Pronto. E nós, em consciência, não podemos aprovar um orçamento que tem aqui em bloco uma verba de 130 mil euros que, feitas as contas, o Executivo chega à conclusão que é a pedir por cima. Vamos lá ver. No orçamento da Receita tem aqui abertas a requalificação de espaços de jogos e recreio, protocolo de vias, conservação e manutenção de recintos desportivos. Portanto, era, na nossa opinião, colocar pelo menos a verba dos 2/3 que consideram que é devida em função dos protocolos que cessaram a 30 de outubro. Se assim fosse, ok, esta verba é baseada num protocolo que cessou, mas que ainda não foi recebido. Não é? E não era um bolo de 130 mil euros. Nós, com o orçamento, tal como está apresentado na coluna da Receita, não o podemos aprovar. E é óbvio, o Sr. Vogal Secretário Fernando Andrade, que se a Receita não vier, a despesa não se faz. Isso é verdade de lá para Alice, não é? Só que nós, enfim, nós temos que ser realistas. E é em função deste documento que nos apresentam que estão a pedir, como disse o Paulo Ferreira, um cheque em branco. E nós esse cheque em branco, até para a vossa segurança, não podemos passar. Muito obrigada, Ana.
Senhor Presidente. É só para esclarecer que os contratos ficaram extintos quando nós tomamos posse. Portanto, nós não podíamos pôr aqui valor nenhum que não sabíamos o que é que havia para receber. Isto devia ter sido a União que devia ter recebido, não éramos nós. Portanto, nós não temos contrato nenhum agora em vigor. Agora, não sabemos se a Câmara até ao final do ano ainda vai fazer algum contrato ou não para estes 2 meses. Deixamos as rúbricas em aberto. Só por isso, nada mais. Vamos passar então, por favor. Vamos passar então à aprovação. Desculpem, à votação deste orçamento. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por maioria, com os votos do PSD e da Iniciativa Liberal e com os votos contra do PS e do Chega. Uma declaração de voto. Com certeza. Já estão fartos de me ouvir, mas na realidade a declaração de voto, agora para que fique formalmente, a declaração de voto é precisamente com base naquilo que viemos a expor anteriormente. Consideramos que a receita não está devidamente fundamentada, portanto é imprevisível, e em nome do rigor, da transparência, nós consideramos que não podemos votar favoravelmente, não sabendo se a receita, enfim, é ou não recebida e, consequentemente, se a despesa pode ser feita. Além de que consideramos também que há um erro na verba, nas despesas, ao considerar a Escola Básica 2 e 3, que não se circunscreve na área da freguesia. Muito obrigada. Também uma declaração de voto do PS. Do PSD, peço desculpa. O PSD temos responsabilidades e essas responsabilidades temos que às vezes assumir. Porque se nós hoje aqui o orçamento não fosse aprovado, o que é que iria acontecer? Nós estamos a viver sem orçamento, a Junta está inativa porque não pode mexer em qualquer verba, há trabalhos a fazer, há gasóleo a comprar, há gasolina a comprar, tem que se pagar aos funcionários no dia 20 ou dia 21. Então, se é isso que o PS quer e se é isso que o Chega quer, então façam à vontade. Com a conveniência do PSD, da nossa bancada, tirem o cabelinho da chuva, porque não. Isso era parar tudo e nós queremos dar continuidade. Há baletas para limpar, há ruas para arranjar, há tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu sei que este orçamento não é o mais correto, mas também sei, se um antigo executivo da Câmara tivesse feito as contas certinhas e tivesse pago aquilo que devia pagar, isto não teria acontecido. Obrigado. Muito obrigada. Vamos em... Sim, Paulo, com certeza, deputado do Chega, pode. Ora, boa noite. Nós queremos que as coisas funcionem, claro que sim. Mas também queremos que as pessoas sejam pagas com dinheiro e não com boas intenções ou orçamentos. Portanto, a nossa declaração de voto é contra. Dê-nos a prova de que realmente os protocolos estão efetuados e o dinheiro está transferido nas alturas certas e nós estamos a favor. Não queremos de forma alguma que a Junta pare, pelo contrário. Obrigado. Muito obrigada. Passamos então ao segundo ponto da ordem do dia, por favor. Passamos ao ponto 1.2 da ordem de trabalhos, indicação dos líderes das diferentes bancadas. Solicita cada grupo político aqui representado que indique formalmente o nome do seu representante, do seu líder. Vamos então começar, por favor. Sim, com certeza, Sr. Presidente. Peço desculpa. É só para dizer uma coisa, é que a nossa funcionária, Joana Moraes, é que vai ficar responsável pela Assembleia de Freguesia. Okay? Obrigada. Bem-vinda, Joana. Então, peço agora, por favor, aos deputados ao líder ou alguém que se manifeste de cada bancada. Calculo aqui da Iniciativa Liberal, não é difícil, não é? É a Natália. Muito obrigada. Do Chega, por favor. O Paulo. Do PS, a Ana. Do PSD.
Muito bem, muito obrigada, bem-vindos. São agora já nomeados os líderes de bancada. Vamos, peço então, por favor, antes de encerrarmos a sessão, que a ata seja aprovada em minuta, nos termos regimentais, para que possam produzir efeitos imediatos. Pergunto se alguém só põe a ata em minuta. Do regimento, peço desculpa. Do regimento que estamos a... Então pronto, peço imensa desculpa. Dos termos da lei 75. Por favor, alguém se opõe à ata em minuta? Então damos por finalizada esta nossa primeira sessão extraordinária. No entanto, quero pedir aqui em relação aos líderes de bancada. Estamos então agora em condições de nos reunir, de fazer uma reunião de líderes para a discussão de propostas de regimento. Peço que no fim não saiam, para que possamos combinar então um dia e hora nos serviços da Junta, para que possamos mais rapidamente possível fazer ou anexar na primeira reunião ordinária a proposta de regimento e que ela obviamente saia em consenso na sua maioria. Muito obrigada, foi uma assembleia que penso que correu bem. Muito obrigada pela participação de todos, também pela participação aqui do público, que a casa está tão cheia que já vejo pessoas ali a subir pelas escadas. Espero que voltem mais vezes. Muito obrigada e até à próxima. Resto de uma boa noite.